Olá, esse é nosso treinamento avançado de diversidade, inclusão, equidade e pertencimento da West Rock. Aqui esse treinamento é voltado mais para o RH e pessoas que liderem grupos de diversidade. Apesar dele ser mais voltado para esse público, porque ele entra aqui em assuntos mais densos, mais pesados, um pouco mais complexos, ele pode ser assistido por qualquer pessoa. Tanto que nós estamos criando nossos treinamentos, tanto para nosso público interno, quanto para qualquer pessoa, cliente, parceiro, fornecedor, que queira assistir os nossos treinamentos. Então, a gente vai começar falando aqui fazendo uma introdução sobre o assunto. Não sei se vocês já ouviram falar do paradoxo da tolerância, né? Ele é muito utilizado quando a gente fala de diversidade, ele foi criado pelo Karl Popper. E a pergunta que o paradoxo da tolerância traz é a seguinte: uma sociedade tolerante deve tolerar a intolerância? Então, quando a gente fala de, ok, eu posso ter essa forma de pensar, você tem que aceitar a minha forma de pensar porque você diz que é tolerante, então você tem que tolerar qualquer coisa que eu diga, não importa o quê. Então, se uma pessoa está falando ali para acabar com o racismo, parar com o racismo, a outra pessoa deve ter o direito de falar que não, que tem que ter racismo, tem que ter homofobia, porque nós vivemos numa sociedade que deve tolerar tudo. Então, um paradoxo, ao mesmo tempo que a gente prega a tolerância, a gente tem que ser contra a intolerância. Então, a gente não pode ser tolerante com aqueles que são intolerantes. Então, isso cria um paradoxo, que diz que a tolerância ilimitada pode levar ao próprio desaparecimento da tolerância. Então, ela tem que ter limites. Não podemos tolerar aqueles que são intolerantes. Porque, senão, a tolerância vai embora, né? As pessoas tolerantes vão embora, e junto com eles a tolerância. Então, ficaria uma sociedade completamente intolerante. As pessoas tolerantes foram banidas dali. O Karl Popper coloca, então, que qualquer movimento que pregue violência, exclusão, deva ser considerado crime, deva ser considerado fora da lei, para que isso não aconteça. Indo um pouco mais a fundo no paradoxo da tolerância do Karl Popper, ele diz o seguinte: se estendemos a tolerância ilimitada, mesmo para aqueles que são intolerantes, e se não estamos preparados para defender uma sociedade tolerante contra o ataque dos intolerantes, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância com eles. Esta formulação não implica que devemos sempre suprimir as filosofias intolerantes, contanto que possamos combatê-las por argumentos racionais e mantê-las sob o controle da opinião pública. Veja que esse começo do paradoxo traz um pensamento interessante, uma linha de raciocínio interessante, que você pode sim discutir alguns determinados temas, desde que eles não sejam jogados abertamente, porque eles podem perder o controle. Então, você pode sim, dentro de uma linha de raciocínio, de argumentação, de lógica, aceitar discutir algumas filosofias intolerantes. Dando continuidade, ele fala o seguinte depois: devemos, portanto, reivindicar, em nome da tolerância, o direito de não tolerar os intolerantes. Devemos enfatizar que qualquer movimento que pregue a intolerância deva ser colocado como fora da lei. Devemos considerar incitação à intolerância e perseguição devida a ela como criminal, da mesma forma como devemos considerar a incitação ao assassinato, ao sequestro ou para a revitalização do comércio de escravos como criminoso. Às vezes, a gente vê algumas discussões, principalmente de internet, né, de mídias sociais, algumas pessoas utilizando o Karl Popper ao contrário, né, colocando como, não, Borja, ele não fala da questão de você poder usar palavra, ele fala somente da questão ali de você usar violência, usar punhos e armas, e você não está falando de usar palavra. Então, palavra poderia ser qualquer coisa, a gente poderia falar qualquer coisa, e quando você olha a fundo o que o Karl Popper disse, não é bem isso. Ele fala que os pensamentos, que qualquer movimento que simplesmente pregue, ou seja, que fale sobre intolerância, que incite a intolerância, deva ser utilizado como criminoso. E esse paradoxo é interessante porque eles ajudam a gente muito nessa discussão. Então, essa introdução é mais para a gente conseguir situar, porque esse treinamento ele é voltado, como eu falei, para RH e para que as pessoas criem esse traquejo, né, essa possibilidade de argumentar, de convencer outras pessoas. Por isso que eu trago esses argumentos que, na verdade, muitas vezes vão ser contra-argumentos que a gente, na militância, a gente, nesse processo de convencer pessoas, acaba sendo colocado em xeque-mate, acaba sendo contrariado por essas questões. E esse treinamento também, se vocês verem, ele vai ter muitas perguntas.
né? É um treinamento provocativo, que vocês vão ter que pensar um pouquinho com vocês. Se vocês estiverem assistindo esse vídeo aqui na nossa wall, na nossa Semana de Diversidade, vai estar aqui um canal, um link para vocês fazerem perguntas e a gente poder interagir no final. Tá? Se você está assistindo depois, você pode procurar, mandar por e-mail que a gente também responde. Mas a primeira provocação é essa. Então, para você pensar aí com você, você concorda que essa definição de pregar a intolerância, ainda que sem uma ação física, deva ser um ato criminoso? Bom, vou trazer aqui o meu ponto de vista. Eu acredito que sim. Então, meu ponto de vista, José, é que a gente precisa considerar como um ato criminoso, porque isso gera consequências na sociedade. Se a gente está acompanhando esses treinamentos que é da West Rock, desde lá do básico, intermediário, agora o avançado, você já viu lá no básico que esse treinamento, que essa condição, né, essa cultura, ela acaba dando condição para acontecer coisas ruins, ela impacta em coisas ruins na sociedade. Então, o simples ato de você pregar, de você falar, de você colocar isso como algo que poderia as pessoas livremente falar sobre a volta do partido nazista, sobre a volta do nazismo, e as pessoas poderem falar sobre isso livremente, isso gera consequências, e depois a gente não consegue mais conter essas consequências. Então, essa é a minha opinião sobre esse tema. Quando a gente fala da empresa, e na empresa, o que a gente determina o que é intolerância? Que é super complicado, porque quando a gente fala assim, tem que respeitar o outro, o próprio conceito de respeito, às vezes ele pode ser pessoal de cada um. O que é intolerância pode ser pessoal de cada um. Então, isso que é intolerância para você, para mim é só uma brincadeira, só uma piada, para o outro é uma intolerância. Então, a empresa tem sempre que buscar definir muito claramente, com exemplos, o que é considerado intolerância para aquela empresa. Então, dentro da West Rock, o que é considerado intolerância para a gente? O que é considerado falta de respeito? Porque deixar para que cada um interprete isso dentro da sua empresa pode criar problemas, porque vai ser essa desculpa a ser dada, né? Vai ser essa justificativa, que para aquela pessoa aquilo não é falta de respeito. Para muitas pessoas, simplesmente ver dois homens de mão dadas nas ruas é uma falta de respeito com a minha família, é uma falta de respeito comigo, porque eu estou em dois homens de mão dada. Então, perceba que essa noção de respeito deturpada, ela é muito complexa de tratar, por isso tem que ser muito claro nas empresas o que é o respeito. Legal, então isso para a gente esquentar, porque o assunto aqui vai ficar bem complicado, vai ficar bem complexo, essa é a ideia desse treinamento, ele é mais voltado para isso mesmo. E eu queria trazer aqui um outro tema, que é a questão de analogia e realidade. Quando a gente participou, né, durante esse ano, a gente participou de diversos benchmarks, conhecendo nossos clientes. Tem clientes que estão anos-luz na nossa frente, outras empresas que nós fizemos benchmark, quando fala em questões de diversidade, estão anos-luz na nossa frente, já trabalham com isso há muito tempo, conhecem muito mais, são clientes, são empresas que nos inspiram a seguir, a ser melhores e buscar a diversidade também. Então, aqui, enquanto eu falo, né, como a West Rock, não estou falando que a gente já sabe, que a gente é uma indústria super evoluída, que já resolveu todos os problemas. Pelo contrário, eu tenho reforçado que a gente está na nossa jornada, mas a gente tem um plano, a gente tem uma governança aqui para fazer isso acontecer. E aí, nesses benchmarks, nessa jornada que a gente vem vindo com outras empresas, eu percebo muito a utilização de um slide que vocês já devem ter visto em algum momento, esse aqui das caixinhas, né? Então, quando a gente olha aqui essas caixinhas, toda a apresentação que a gente vai ver de diversidade traz esse exemplo para fazer a analogia e explicar a diferença entre igualdade e equidade. E lembrando que aqui a gente está no momento mais avançado sobre o curso, né, mais avançado sobre a diversidade, eu vim para contrariar. Então, lá nas outras apresentações, a gente usa isso para explicar, e aqui eu vou dizer e falar quais são os problemas dessa analogia. Aqui eu trago são vários exemplos que eu peguei na internet sobre analogias que se utiliza para explicar o que é equidade. Qual que é o primeiro problema que eu vejo nessa analogia? E essa já é uma das perguntas que a gente vai fazer depois, mas já vou responder agora e já provocar agora. Qual que é o problema dessa analogia aqui? Quando a gente olha e compara com a realidade, bom, o que a gente tem aqui então nessa das caixas? Tem uma pessoa mais baixa, uma média e uma pessoa mais alta. As três, cada uma com uma caixa, cada uma recebeu uma caixa aqui, o que não satisfez a pessoa mais baixa, porque ela não vai conseguir ver, a pessoa média conseguiu ver, e a mais alta nem precisava, e ficou lá gastando uma caixa à toa, que se você distribuísse de forma com equidade, né, se você distribuísse com equidade, de forma a dar a ferramenta necessária para cada pessoa, para que ela atinja o mesmo objetivo,
teria conseguido satisfazer. Legal, mas qual que é o problema? Quando a gente transporta isso para a realidade, quando a gente transporta essa analogia para a realidade, vamos fazer de conta aqui, por exemplo, se fosse transportar isso para pessoas negras. A gente está falando que a pessoa negra ela tem uma capacidade menor que as demais, começa a ficar complicado. Se a gente falar que as mulheres, então, que têm uma capacidade menor que as outras pessoas, eles vão ficar precisando sempre do suporte. Claro que aqui eu estou problematizando de propósito mesmo para gerar a provocação, para a gente poder discutir. Mas será que essa analogia está correta? E também essa analogia que a gente está falando de uma criança, né, que é menor, tudo bem. Mas e na vida real? Como que a gente transporta isso? Então, a analogia ela tem um problema intrínseco ali a ela. Qual é o maior problema de uma analogia? Ela simplifica. E muitas vezes, nessa simplificação, faz parecer que tudo é muito fácil, faz parecer que tudo é muito tranquilo, que é fácil de implementar, que você entender o assunto, que todo mundo vai entender também. Então, quando a gente fala de RH, quando a gente fala de grupos de diversidade, tem essa dificuldade, né? Será que todo mundo vai entender, vai implementar, vai aceitar? Porque você entendeu ali com as caixinhas. Então, esse é o primeiro ponto. Quais são os outros erros que a gente tem dessas analogias? Deixa eu voltar um aqui. É que aqui, como eu falei, a gente está partindo de que a pessoa teria uma capacidade menor ou uma situação desfavorável a ela. Quando a gente faz essa outra comparação aqui, que eu achei também muito mais interessante, a gente está falando aqui que a corrida é diferente. A gente está falando aqui que o percurso a percorrer é diferente. Então, as pessoas são iguais, mas daí cada um, como vai ter um percurso diferente, cada uma vai ter que partir de um ponto de partida diferente para todos atingirem a mesma chegada. Não há diferença entre as pessoas. Então, ok, essa é uma analogia um pouco melhor. Mas, como eu falei, estou problematizando. E por que eu estou problematizando isso? Porque a vida real é dura. Quando a gente fala, quando a gente entra nesse mundo de diversidade, quando a gente entra nessas discussões, a gente recebe muitas opiniões e opiniões divergentes, a gente tem que estar preparado para discutir e saber dialogar, não simplesmente discutir para aprovar um ponto, mas saber dialogar. E aí, qual que é o problema que a gente tem, então, da vida real? Né? Como é que a vida real se comporta? A gente tem lá uma pessoa e a gente acha que essas caixinhas são caixas, né, que está muito fácil. Está claro para todo mundo, né, óbvio, que a pessoa mais baixa precisa de 2 caixas, a outra nenhuma e está tudo certo, esse é o correto. Parece fácil. Porém, na vida real de uma empresa, essas caixas elas têm valor alto. Então, uma caixa é uma vaga afirmativa, a outra caixa é um mentoring, um processo de mentoria exclusivo para alguma diversidade, é um auxílio creche, é alguma coisa que você está fazendo que tem um valor, ou financeiro, ou de reconhecimento. E a pessoa mais alta, ela não está disposta a abrir mão dessas caixas. Ela não se sente parte, ela se sente excluída desse processo. Então, ninguém se vê, geralmente, como a pessoa mais alta, aquela pessoa que tem mais privilégios. Quando você começa a implantar na sua empresa processos exclusivos, processos separados para só um público, você começa a gerar uma reação muito forte do seu maior público. No nosso caso, quando a gente está falando de indústria, o nosso maior público ainda são as pessoas que não fazem parte das diversidades foco que a gente trabalha hoje. Então, nosso maior público é o homem branco, hétero, sem deficiência, cis. Então, esse é o nosso maior público e são pessoas que a gente quer que continuem na empresa, que a gente quer que trabalhe e que quer que entendam que eles também fazem parte da diversidade, sim. Mas se a gente não toma cuidado na hora de implementar, e a gente teve aqui, não vou entrar nos detalhes desse treinamento, mas a gente teve dificuldades na implementação dessas ações, justamente por talvez não conseguir comunicar corretamente, não conseguir se comunicar com esse público corretamente, para que se entendesse como parte de um grupo de privilégio e que as outras pessoas precisam de alguns suportes temporários para poderem atingir. O ideal, claro, é que todos possam receber quantas caixas a gente tiver, mas falando de negócios, há limite financeiro, há limite de budget, o quanto você consegue evoluir a cada ano. Quando a gente fala do auxílio creche que a gente implementou, uma equalização em todo o país, é isso, são passos. A gente faz um primeiro passo, quem sabe um dia a gente consiga fazer novos passos e aumentar ainda mais esse tipo de auxílio. E aí, qual que é a reivindicação no final das contas, né? Quando a gente fala ali, então ali está o exclusivo, mas o que é reivindicado, que as pessoas querem é isso. Não, eu quero também. Vai dar uma caixa para aquela pessoa, eu quero uma, vai dar para outra, também quero, vai dar para outra, também quero, e essa é a realidade do RH. E quando a gente participa, e esse eu brinco que é o ranço que eu trago dessas apresentações,
de falar que são tudo caixinhas, a gente acreditar, eu ter acreditado ali, que era muito fácil implementar tudo isso, e quando chega na vida real, a gente percebe que é bem mais complicado de conseguir fazer a implementação da diversidade. Legal. E aqui, bom, isso novamente é um começo que a gente vai falar agora, de uma parte mais avançada do treinamento, que são as estratégias discursivas da discriminação. De onde surgiu isso? Eu encontrei um estudo na internet do Rogério Diniz Junqueira, onde ele faz ali ele se baseia, né, ele fala sobre estratégias discursivas e argumentativas adotadas por gestores públicos refratários à adoção de políticas públicas de inclusão nas áreas de gênero e diversidade sexual. Esse é o estudo que ele fez. Utilizando como base esse estudo, e daí foi um trabalho meu de pegar isso, entender da forma que eu entendi e adaptar para o mundo corporativo, né, da forma que eu achei que ficaria mais interessante, mudando os exemplos que ele deu para exemplos do corporativo, para exemplos do que a gente trabalha no dia a dia e dos nossos problemas nas empresas. Então, acho que isso daqui ajuda principalmente a gente entender esses discursos, né, que as origens são as mesmas, então a gente consegue entender a origem desse discurso, por que aquela pessoa está falando aquilo, e da forma correta conseguir argumentar e explicar para aquela pessoa que aquilo que ela está colocando não é exatamente o correto, que a gente tem outras formas de trabalhar aquilo, tem outras formas de pensar e diminuir essas certezas que as pessoas têm sobre alguns determinados assuntos. Então, são 5 as estratégias, né? São 5 as formas que as pessoas utilizam para negar que diversidade é importante. Então, resumindo tudo isso, é isso. Como que a pessoa nega que é diversidade? Como que um líder, uma pessoa de alguma área, alguém da alta liderança, fala que não, eu não acho que diversidade é importante, por quê? E a gente tem esses 5 porquês que as pessoas utilizam para a gente aprender a como contra-argumentar com essas pessoas. Então, vamos lá. Primeira estratégia utilizada é a negação. Simplesmente a pessoa diz que não existe um problema, que o problema, ela nega, né, de forma categórica ali, a existência do problema. Fala, não, aqui, essa empresa não tem problema de diversidade. Olha quanta mulher a gente tem aqui. Não, aqui está tudo ótimo. Não, olho para cá, aqui não tem isso. Ou, aqui não tem racismo, aqui não tem machismo. Não, aqui não existe isso, não. A pessoa simplesmente nega qualquer tipo de problema. Então, ela nega que existe preconceito, até às vezes no time, né? Estou falando de toda uma empresa, mas pode ser num time específico. A pessoa negar que aquilo é um problema, que a diversidade é assunto para a política pública, não para a empresa. Né? Falar, não, isso não é coisa nossa, isso aqui o governo tem que tratar. Ou que não é bem assim, acho que tem muito vitimismo, tem muito mimimi, acho que isso não precisa. Ou a pessoa fala uma coisa que eu adoro, só que não. Aí quando a pessoa fala assim, eu contrato por competência. Eu não vejo cor, eu não vejo sexo, eu não vejo orientação sexual, eu contrato porque a pessoa é competente. Será que você consegue te livrar de todos os seus vieses que a gente tem, que a gente passou anos, décadas, trabalhando com os vieses, que faz parte da nossa vida? A gente não consegue se livrar, né? A gente não consegue se livrar dos vieses. Então a gente tem que trabalhar intencionalmente, a gente não consegue contratar por competência, porque até o próprio conceito de competência, quando você faz uma entrevista com uma pessoa, já passa pelos seus vieses. Quanto mais parecida a pessoa for com você, mais você vai achar que ela é competente. Então, como é que a gente discursa quanto a isso? Como é que a gente rebate esse tipo de argumentação? Primeira, a gente fala lá, então a pessoa diz, não existe preconceito no meu time. Como que você pode negar isso? Fala, olha, seu time talvez não tenha um ambiente suficientemente seguro para que as pessoas possam falar abertamente sobre os preconceitos que elas sofrem. Então, não necessariamente você não está sabendo que isso acontece e que isso não existe. Pode dizer que as pessoas não sintam vontade, que ela vai falar e justamente você vai dizer que é mimimi, você não vai concordar, vai achar que a pessoa está se fazendo de vítima, que não é bem assim. Então, não é um ambiente seguro para eu reclamar que isso esteja acontecendo. Legal, essa é uma possibilidade. A outra, quando a pessoa fala, isso é assunto para a política pública, não é para a empresa, né? Então, pode ser que as pessoas desse time, ela sofre preconceito, ela tem esse preconceito fora da empresa também. E não dá para você separar simplesmente, são pessoas separadas, você é uma pessoa só, você não é uma pessoa dentro e uma fora. Então, aquilo que te afeta, aquilo que talvez você se sinta humilhado no caminho do trabalho, aquilo te afeta no teu trabalho. Então, não dá para simplesmente desassociar completamente a pessoa que eu sou dentro da empresa da pessoa que eu sou fora. Eu sou a mesma pessoa. Posso, claro, me comportar de maneira um pouco diferente, fazer algo diferente, mas continuo sendo a mesma pessoa. Então,
falar, jogar simplesmente por público e não fazer nada, não é uma opção. Quando a pessoa fala que, olha, não é bem assim, tal, tem um lugar que é pior, vê lá naquele lugar assado, onde eu trabalhava não tinha nada disso. Tá bom, só porque o outro lugar, a outra empresa, a outra cidade, outro país é de outra forma, não quer dizer que a gente tenha que também se balizar por baixo e falar, não, vamos fazer dessa forma, vamos fazer desse jeito, e tá bom porque tem lugar que é pior que a gente. Então, isso não desobriga, não desautoriza, nem impede a gente de enfrentar o problema, independente que em outro lugar esteja ruim. Por fim, para acabar com essa primeira parte, quando a pessoa fala que contrata por competência, né, a gente fala, não tem um vestibular para admitir a pessoa que seja isento de análise. Você tem a entrevista, e nessa entrevista você julga a pessoa de acordo com seus vieses não examinados. Você vai fazer esse julgamento. Por isso que é importante a gente ter esse processo, trabalhar com o viés não examinado e intencionalmente trazer as pessoas. Então, esse contrato por competência, isso não existe, né? Olhar simplesmente por competência. Legal. Segundo ponto que nós temos é a hierarquização. Então, aqui a pessoa não vai negar que o problema existe, ela não vai negar que se falar, não tem um problema. Ela vai aceitar, não, tem um problema sim, concordo, tal, tem um problema, legal, mas veja bem, a pessoa vai falar, veja bem, eu tenho isso daqui para fazer primeiro, depois eu tenho esse outro, hipoteticamente vamos falar assim, não, primeiro eu tenho a meta de produção, depois eu tenho que dar férias para o meu time, depois eu tenho que resolver o problema da manutenção da máquina, e assim vai. E lá no final da lista, depois eu penso em contratar uma mulher ou alguém diferente do que eu tenho aqui para a minha operação. Então, a pessoa começa a hierarquizar, colocar vários outros itens antes, como eu tenho que fazer, né? É um dilema moral, ela coloca para você como um dilema moral, né? Então, você vai falar, é mais importante contratar diversidade ou é mais importante dar férias para quem eu preciso dar férias? Caramba, não, você tem que dar férias, isso é obrigatório, por lei e tal, não, você não pode fazer isso. Só que, na verdade, se você responder isso, você já entrou na conversa, você já entrou nesse discurso, porque não existe esse dilema, não é um ou outro, são os dois ao mesmo tempo. Né? Então, esses são os exemplos que a pessoa fala ali, primeiro a meta de produtividade, depois projetos que estão parados, depois férias, etc. E aí, quando a gente fala, assim como a gente trabalha com segurança, se eu falasse, por exemplo, olha, vou usar segurança, vou diminuir a segurança da máquina, se eu retirar as travas que as máquinas têm, eu vou produzir o dobro. Eu posso fazer isso? Não. Você vai atingir as metas de produtividade de acordo com as seguranças estabelecidas, com todas as normas NR, tudo certo, utilizando todos os EPIs e todas as condições seguras para operar a máquina. Você não vai simplesmente abrir mão de toda a segurança para produzir mais. Da mesma forma, é esse discurso aqui. Você não vai entrar nessa onda de falar, não, é mais importante de fato dar férias, é mais importante de fato produzir a meta. É produzir a meta de produção, bater a meta de produção e também pensar em diversidade nessa composição dos times, nessa composição do seu quadro de funcionários. Legal. Ponto 2. Vamos para o 3 agora, então. Diversionismo. Diversionismo é um ponto que a gente utiliza bastante em política. Né? É aquele que a gente fala, a pessoa ensaboada, sabe? A pessoa é difícil, ela atrás, você tenta fazer, a pessoa muda de assunto, ela fala outra coisa, ela introduz novos problemas, novas coisas, coloca argumentos absurdos. Tem muito aquele assim que a pessoa fala daqui a pouco, conhece o daqui a pouquismo? Ela usa daqui a pouquismo, fala, vai começar assim, depois assado, daqui a pouco vai estar de outro jeito. Então, ela usa premissas falsas e complica demais o assunto, até você desistir de falar daquilo. Né? É o daqui a pouquismo ali. Então, o diversionismo utiliza bastante essa técnica de discurso político, de fugir do assunto, de parar de falar daquele assunto, introduzindo novos temas, novas complexidades. Então, a pessoa vai falar, olha, isso é complexo, a empresa não está preparada, a gente falar disso, respeito já é suficiente, como eu falei, respeito pode variar de uma pessoa para outra. A gente está ocupado com outros projetos, isso é coisa do pessoal da RH, então ela dá o somebody love ali, ela tenta te enrolar e fugir daquele tema. Como que a gente consegue voltar, né, com esse processo e fazer a pessoa entender que isso é importante?
Primeiro, a gente volta ao que a gente falou no anterior, é tudo ao mesmo tempo, não tem um ou outro, né? Não é possível que não dê para incorporar nas coisas que a gente está fazendo agora. Delegar tudo para o RH não faz sentido também, porque impacta os negócios. Tudo que a gente tem visto até agora, nos treinamentos, nos números, nas pesquisas mais recentes, é que isso impacta, a diversidade impacta diretamente nos negócios. Então não dá para simplesmente se isentar dessa responsabilidade e colocar como se fosse o DRH, colocar como se fosse uma terceira responsabilidade sobre isso. E, como comentei da forma genérica, isso pode ser margem para problema. A gente tem que enfrentar o que está acontecendo, não simplesmente colocar como, respeito é suficiente, aqui todo mundo se respeita. Não, tem que tratar aquele tema específico, que pode ser que sobre aquele tema, o conceito de respeito sobre aquilo possa estar um pouco deturpado dentro da empresa. Legal. Quarto ponto que a gente vai ter, o senso de oportunidade, né? Então, ela vai falar que esse não é o momento de tratar esse tema. Então, ela não vai colocar uma hierarquia, ela não vai falar outros temas, ela vai aceitar também não uma negação, ela só vai falar, não é a hora agora, não vamos falar disso agora. Independente do que ela está fazendo, ela não está ocupada, ela simplesmente não é o momento. A gente não pode fazer isso, então é cedo, isso não é cultural, não vai fazer a força, ou antigamente era pior, não dá para fazer isso dessa forma, não tem clima na empresa nesse momento, ou isso pode impactar a operação. Então ela fala, olha, nunca vai ser o momento, né? Sempre depois aquela pessoa vai sempre adiar e falar que aquilo não é necessário, ou aquilo não é importante. E, bom, esse futuro eternamente adiado acaba sendo essa mudança cultural última da fila. Nessa temática passa a ser a final, a última da fila. Então, nunca vai ter cenário propício à mudança, nunca vai estar própria a mudança. A gente vai estar lá, a gente nunca vai ser responsável por isso. Quando, na verdade, a gente é que cria esse cenário de mudança, né? A gente que é obrigado a fazer a mudança e incentivar as pessoas que mudem. Então, pode ser que nesse momento ninguém está falando sobre isso. Ok, vamos começar a falar, vamos começar a levantar. A própria West Rock, quando a Elo comentou na abertura do evento, a gente vem nessa jornada de construção. Começamos também com uma palestra, uma postagem, um levantamento, e hoje a gente está aqui, né, apresentando nossos treinamentos internos. Então, de alguma forma, começou com ações simples, que vão tomando corpo, a gente entende que as pessoas buscam isso, a gente entende que clientes, parceiros, nós estamos sendo buscados por conta da diversidade. Então, isso gera muita diferença, coisas que começaram muito simples, muito pequenas. Legal. Depois, quando a gente fala ali que tem que buscar implementar a cultura que queremos na empresa, né, a gente tem que fazer, a gente é responsável por mudar essa cultura, conforme eu falei. E, por fim, as coisas não se resolvem sozinhas, né? A gente não precisa agir e combater todas as formas de discriminação, precisamos agir em conjunto para que isso aconteça agora, né? E não ficar simplesmente delegando e deixando para lá, deixa passar, e as situações estão acontecendo nesse momento. Bom, vamos lá para o quinto e último item, quando a gente fala da antecipação fatalista. Né? Antecipação fatalista vai ser aquele ponto, e aqui eu faço uma analogia com a hiena Hard, esse desenho da Hanna-Barbera, que a hiena tinha esse costume, né, de nada adianta, e a pessoa vai colocar ali, por exemplo, não vai adiantar, nossa contribuição não fará nenhuma diferença, sempre foi assim, vai continuar sendo, então tudo vai dar errado, nada vai ser resolvido, não adianta fazer desse jeito. E aí eu tenho aqui uma apresentação para vocês lembrarem como que era difícil lidar com a hiena. Azar, vida, nunca mais iremos terra, Lipe. Ora, vamos, Harvey, pare de lamentar-se. Ei, veja, lá está uma ilha. Ela deve estar cheia de canibais. Vida, azar. Então vejam que não tem, né? A pessoa continua nisso, tudo vai dar errado, não adianta fazer isso, não vai mudar. A gente já tentou fazer isso no passado, isso é besteira. Vamos deixar como está, né? Vamos deixar como está acontecendo. Então toda essa ação de não querer fazer alguma coisa, tem medo da mudança, o não mudar também de alguma forma já é fazer alguma coisa, né? É manter o que está agora. Então, sempre vai ter consequência as suas ações. Independente do que você estiver fazendo, fazer alguma coisa, fazer nada, nos dois casos vai ter consequência. Agora, que consequência que você está escolhendo? Então, fazer alguma coisa para mudar uma realidade que ainda talvez não te atinja diretamente, mas atinge o respeito a outras pessoas, ou simplesmente
mudar, fazer com que isso aconteça, fazer com que isso mude e melhore a nossa sociedade. E quando falar de não adianta fazer, né, não adianta mudar nada, tem muito essa lógica do resultado imediato, que a pessoa acha que vai fazer hoje, amanhã já vai estar diferente. E a gente sabe que não, que é um passo de cada vez. Então, a gente não ia ter hoje as conquistas que a gente tem se alguém no passado não tivesse começado a mudar. Isso vai aos poucos a gente vai fazendo essas mudanças. Bom, com isso a gente encerra nosso treinamento avançado de diversidade. Como eu falei, é um treinamento mais interativo, que geralmente a gente dá nas nossas fábricas para o RH, para líderes de grupos de diversidade ou participantes dos grupos de diversidade, para aprenderem a fazer a discussão, para aprender a dialogar com pessoas que estejam contrárias à implantação da diversidade. Caso você faça parte do nosso time da West Rock, você pode procurar algum grupo de diversidade ou RH local para discutir os temas que você viu aqui, ou se você for uma empresa convidada assistindo esse treinamento, você pode buscar nossos benchmarks, nossa área de diversidade. Muito obrigado.